Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair prosperidade como um imã, enquanto outras passam a vida inteira lutando, esperando um milagre que nunca chega? Talvez você já tenha feito de tudo. Trabalhou duro, estudou, tentou pensar positivo, mas no fundo, aquela voz sussurra que você não nasceu para ser rico. E se eu te dissesse que essa voz está mentindo? E que existe um portal secreto escondido dentro de um simples salmo, um antigo código que separa os que vivem na escassez dos que vivem na abundância? O Salmo 23. Sim, aquele que talvez você ouviu na infância, mas nunca entendeu de verdade. Napoleon Hill, o homem que estudou os milionários mais poderosos do mundo, descobriu que o verdadeiro sucesso nasce primeiro na mente e que a fé não é apenas uma crença religiosa, mas uma força mental capaz de mudar seu destino financeiro. Hoje, você vai descobrir por que o Salmo 23 pode ser a chave que estava faltando. Um código capaz de reprogramar sua mente para a riqueza e de provar, de uma vez por todas, que você nasceu para ter mais. Prepare-se, porque depois deste vídeo, você nunca mais vai olhar para a prosperidade do mesmo jeito. Napoleon Hill não nasceu rico. Na verdade, ele cresceu no interior dos Estados Unidos, em uma época em que a maioria das pessoas acreditava que riqueza era privilégio de poucos escolhidos. Mas havia algo diferente nele. Uma obsessão silenciosa por entender por que alguns conquistavam tudo, enquanto tantos outros permaneciam presos na pobreza. Foi essa busca que o levou até Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do mundo, que lhe propôs um desafio quase impossível: estudar durante décadas os segredos mais íntimos de centenas de milionários e descobrir se existia uma fórmula comum que pudesse ser ensinada. Hill aceitou, sem saber que estava prestes a desvendar o que ele mesmo chamaria de o princípio mais poderoso da mente humana. Durante 20 anos, ele entrevistou líderes que moldaram a história como Thomas Edison, Henry Ford, Alexander Graham Bell, e percebeu algo que poucos têm coragem de admitir. A verdadeira riqueza começa no invisível, não nas contas bancárias, não nos contatos, mas em uma convicção silenciosa, capaz de transformar pensamentos em realidade. Esse segredo não era apenas teoria, era uma prática mental, quase uma disciplina espiritual, que transformava desejos em certeza, e certeza em resultados. Quando finalmente publicou Pense e Enriqueça, Hill não entregou um livro comum. Ele entregou uma chave que, até hoje, muita gente lê sem perceber que está diante de um portal. E há algo ainda mais surpreendente. Parte dessa chave se conecta diretamente a antigas escrituras, como o Salmo 23. Nos próximos minutos, você vai compreender por que esse salmo, quando combinado com a mentalidade revelada por Hill, pode reprogramar a forma como você se relaciona com o dinheiro e com a vida. Se você já sentiu que há algo maior pronto para emergir dentro de você, talvez este seja o momento de descobrir como acessar essa força. E se essas ideias já começaram a acender algo aí dentro, imagine tudo que ainda está por vir. Este é apenas o começo. Para que você não perca as próximas revelações que podem transformar sua forma de pensar e viver, basta permitir que este canal faça parte do seu caminho. Se fizer sentido para você, inscreva-se agora e deixe que esse conhecimento encontre você sempre que estiver pronto para avançar. Você já se perguntou, por que, mesmo desejando tanto, a prosperidade parece escapar pelos seus dedos? Por que, apesar de todo esforço e boa vontade, a vida continua parecendo uma batalha sem fim, cheia de contas, medos e incertezas? Talvez ninguém tenha te contado, mas não é só o trabalho duro que muda o seu destino. Existe algo que age nos bastidores da sua mente, uma força invisível que decide o que você atrai e o que você repele. Napoleon Hill chamou isso de fé aplicada, e não é fé no sentido religioso convencional. É uma convicção profunda, alimentada pela repetição constante de palavras que reprogramam a sua consciência. E é exatamente aí que o Salmo 23 revela seu poder secreto. Quando você repete este salmo, você não está apenas dizendo palavras bonitas. Você está implantando no seu subconsciente uma semente de segurança, de provisão e de abundância.
O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Perceba a força dessa afirmação. Ela não diz talvez não falte, ou quem sabe um dia. Ela declara com certeza absoluta, nada vai faltar. Essa convicção que molda a realidade. Hill descobriu que todos os milionários que estudou tinham uma crença inabalável. Eles repetiam seus objetivos, suas declarações de poder, todos os dias, até que se tornassem uma verdade tão forte que o mundo externo não podia ignorar. O Salmo 23 é muito mais do que uma oração. É uma chave para você reconstruir seu diálogo interno, para você criar uma base sólida onde a fé se torna ação e a ação se torna resultados. E quando isso acontece, algo muda. Você deixa de viver pedindo permissão para prosperar e começa a caminhar como quem já recebeu. No próximo instante, eu vou te mostrar exatamente como usar essas palavras sagradas como um ritual diário de transformação. Se isso fizer sentido para você, vai ser natural querer descobrir o próximo passo. Você já se perguntou por que algumas palavras atravessam séculos e, mesmo assim, continuam carregando um poder quase sobrenatural? O Salmo 23 não é apenas um texto antigo, é um verdadeiro portal psicológico capaz de transformar o modo como sua mente enxerga o mundo. Cada verso desse salmo cria imagens mentais tão vívidas, tão reconfortantes, que mesmo quando tudo parece estar desmoronando, você sente uma força invisível sustentando você. Quando você declara, "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", seu cérebro começa a abandonar pouco a pouco a antiga programação de medo e escassez. Essa frase, repetida em estado de atenção profunda, vai construindo dentro de você uma certeza silenciosa, uma convicção de que existe algo maior, que guia seus passos e garante o suprimento de tudo que você precisa. E quando você visualiza, deitar-me fazem verdes pastos. Sua mente cria cenários de paz e abundância, dissolvendo as memórias de dor, insegurança e carência que limitavam seus resultados. Napoleon Hill descobriu que o poder da imaginação controlada é a chave secreta da mente milionária. E o Salmo 23 é, na verdade, uma ferramenta ancestral de reprogramação mental. Uma senha espiritual que alinha seus pensamentos à frequência da confiança, da coragem e da prosperidade. Imagine por um instante, se você pudesse acordar amanhã sem a sensação de medo, sem aquela dúvida silenciosa que sussurra que você não é capaz. Esse é o poder desse portal. Pare um instante e respire fundo. Imagine como seria acordar todos os dias com a convicção absoluta de que nada, absolutamente nada vai te faltar. Sem o medo de não ter dinheiro para pagar as contas. Sem a angústia de perder o que conquistou. Sem aquela voz que sussurra que você não é suficiente. O Salmo 23 começa com uma declaração tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa que pode transformar a raiz dos seus pensamentos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Para muitos, isso soa apenas como uma frase bonita, mas para quem entende, é um código mental que Napoleon Hill reconheceria instantaneamente como a base da mente milionária. Uma certeza inabalável de abundância. Quando você repete essas palavras e acredita nelas, está dando uma ordem silenciosa ao seu subconsciente. Eu sou guiado, protegido, suprido. Essa certeza cria uma frequência interior que atrai soluções, ideias, recursos e pessoas certas, mesmo quando tudo parece perdido. É aqui que a espiritualidade encontra a prosperidade, porque a verdadeira riqueza não começa no bolso, começa na crença de que você merece ser cuidado e amparado por algo maior. E talvez seja isso que você tenha sentido falta por tanto tempo. Não de mais trabalho, mais esforço ou mais luta, mas de uma confiança profunda de que nada vai te faltar. Napoleon Hill dizia que ninguém alcança a verdadeira prosperidade sozinho. Ele descobriu que todo grande conquistador contava com algo que chamou de mastermind, uma conexão invisível entre mentes alinhadas num mesmo propósito. Mas não era só sobre pessoas, era também sobre sintonia com forças maiores, ideias, intuições, energias que pareciam vir de um campo superior de consciência. É aí que o Salmo 23 entra como uma chave sagrada.
Quando você recita este salmo, algo muda na frequência do seu pensamento. Você se conecta com uma consciência protetora, abundante, orientadora. Pense por um instante. Se o mastermind é unir a sua mente com uma inteligência superior, então, cada verso do Salmo 23 funciona como uma invocação silenciosa. É como se você dissesse ao universo: eu sei que não estou só. Eu sei que existe uma força maior conduzindo cada passo meu. Esse estado mental não é apenas conforto espiritual. É a base da mente milionária, a certeza interior que atrai soluções, pessoas certas e oportunidades que ninguém mais vê. Agora eu quero saber de você. Você já sentiu essa conexão com algo maior? Já percebeu sinais, intuições ou aquela voz silenciosa que te guia nos momentos decisivos? Escreve aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Seu relato pode inspirar outras pessoas que também estão despertando para essa força invisível. Você já sentiu aquele frio na alma? Aquela sensação de estar andando por um vale escuro, onde tudo parece ameaçador? Onde as dívidas, as incertezas e o medo do fracasso sussurram que você não vai conseguir? No Salmo 23, existe uma imagem poderosa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Napoleon Hill dizia que todo ser humano passa em algum momento pelo seu próprio vale. E a diferença entre quem conquista a prosperidade e quem se rende à escassez é simples, mas raramente ensinada: a forma como você escolhe enxergar esse vale. Quando você aprende a visualizar criativamente seus maiores medos, eles deixam de ter o poder de te paralisar. Em vez de imaginar o pior, você começa a projetar novas possibilidades. O contrato que fecha de forma inesperada, a dívida que se resolve, a ideia que transforma sua vida financeira. O medo só se alimenta da sua atenção focada no problema. Mas quando você encara a sombra com confiança e projeta mentalmente o resultado que deseja, algo muda. Você abre espaço para oportunidades que estavam invisíveis, porque seu cérebro deixa de operar no modo sobrevivência e passa a criar soluções. A visualização criativa não é fantasia. É uma das ferramentas que Napoleon Hill estudou nos maiores realizadores do mundo. Eles sabiam: a mente é o primeiro campo de batalha. E o Salmo 23 é, na essência, uma convocação para que você caminhe pelo vale com a cabeça erguida, sabendo que nada pode te derrubar quando você decide confiar. Se você chegou até aqui, é porque parte de você já pressente que esse é o momento de começar a transformar medo em poder. E de alguma forma, você vai perceber que estar por perto acompanhando cada nova revelação pode ser o próximo passo que vai te fortalecer ainda mais. Você já ouviu estas palavras poderosas? O meu cálice transborda. Essa frase não é apenas uma metáfora bonita, ela é um comando mental. Imagine por um instante que sua vida é um cálice e que ele não está apenas cheio, mas transbordando. Transbordando de possibilidades, de oportunidades que surgem do nada, de recursos que chegam sem esforço, de prosperidade que não tem fim. O cálice transbordante é a imagem mais poderosa que existe contra a mentalidade de escassez. Quando você se vê assim abundante e completo, transbordando, algo muda no seu campo energético. É como se você dissesse ao universo: eu espero resultados extraordinários, e essa expectativa cria a sua realidade. Napoleon Hill dizia que a mente é um ímã vivo. O que você aceita como verdade, você acaba atraindo. Por isso, repetir este salmo com convicção não é superstição. É uma forma de programar sua consciência para receber mais do que você imagina. Mais clareza, mais dinheiro, mais confiança, mais paz. Se essa mensagem faz sentido para você, deixe seu toque de presença aqui, curtindo a mensagem. É uma forma silenciosa de dizer ao universo que você está pronto para viver com o seu cálice transbordando. Você já percebeu como a maioria das pessoas só agradece depois que recebe alguma coisa? Elas dizem obrigado quando o dinheiro entra, quando a porta se abre, quando finalmente algo dá certo. Mas existe um segredo que Napoleon Hill descobriu e que pode parecer estranho no começo.
Ele ensinava que a gratidão mais poderosa não é aquela que você sente depois, é aquela que você sente antes do dinheiro chegar, antes do problema se resolver, antes de você ver qualquer prova. Porque quando você consegue agradecer antecipadamente, como se aquilo já fosse real, algo muda dentro de você. O medo perde força, a ansiedade perde espaço, e você cria no seu subconsciente a certeza de que aquilo que deseja já está a caminho. É como se você dissesse ao universo: eu confio, eu sei que é meu. E talvez você nunca tenha reparado que o Salmo 23 fala exatamente sobre isso. Quando ele diz: unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, ele não está descrevendo algo que só vai acontecer lá no futuro distante. É uma declaração de gratidão e abundância no presente, antes mesmo de qualquer manifestação. É como se fosse uma unção invisível que confirma: você já foi escolhido para receber. Você pode sentir agora mesmo essa certeza suave, como uma calma que se instala no peito. E se você se permitir viver essa gratidão antecipada, pode começar a perceber pequenos sinais de que tudo está mudando. Talvez seja por isso que você chegou até aqui. Talvez seja porque em algum lugar dentro de você já exista essa chama de confiança, esperando para ser acesa. Se isso faz sentido para você, vai ser natural querer continuar acompanhando essa jornada. Você já sentiu que, por mais que tente, algo trava sua mente quando o assunto é dinheiro? Que a insegurança, o medo ou até aquela voz interna dizendo não é para você dominam seus pensamentos? Existe uma forma simples, ancestral, que pode começar a dissolver essas barreiras. E tudo começa com uma prática diária, um ritual silencioso, que vai mudar a forma como sua mente responde à prosperidade. Esse ritual é a recitação meditativa do Salmo 23. Mas não é só repetir palavras, é entrar em um estado profundo de conexão, onde cada verso do Salmo atua como um gatilho mental, abrindo portas invisíveis dentro da sua mente, portas que levam à confiança, à abundância e à certeza de que o melhor está por vir. Imagine começar o seu dia dizendo com toda a fé do mundo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sentir essa frase ecoar dentro de você como um escudo contra dúvidas e limitações. Esse é o poder do Salmo 23. Ele reprograma seu subconsciente para o sucesso, para a segurança, para a prosperidade. E aqui está a chave. Para ativar essa transformação, você precisa ser constante. Por isso, te convido a um compromisso de 21 dias. 21 dias de meditação guiada pelo Salmo 23. Uma jornada silenciosa onde, a cada repetição, você afasta o medo, traz clareza e conecta sua mente à frequência dos milionários. Não é mágica, mas uma prática poderosa, que combina fé, mente e ação. Você já parou para pensar que os maiores nomes da história, os homens que mudaram o mundo, também tiveram seus momentos de dúvida? Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, gigantes que construíram impérios, mas que antes de terem riquezas, tinham uma convicção inabalável dentro de si. E essa convicção não surgiu do nada. Eles usavam um método simples, poderoso, algo que hoje chamamos de afirmações. Repetiam para si mesmos frases, pensamentos, crenças tão fortes que, pouco a pouco, reprogramavam suas mentes para o sucesso. Carnegie, por exemplo, dizia que o primeiro passo para conquistar o que quer era acreditar que você merece isso. Ford, mesmo depois de inúmeras falhas e rejeições, nunca parou de afirmar sua visão de um dia colocar um carro na garagem de cada família americana. E Edison, quando lhe perguntaram sobre suas milhares de tentativas frustradas para criar a lâmpada elétrica, ele respondeu: eu não falhei, apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Essa é a força da mente milionária, a certeza interna que vence o medo, a dúvida, a crise. Eles não deixavam que a realidade do momento definisse seu futuro, porque já tinham plantado a semente da vitória no seu interior, dia após dia, com palavras e pensamentos poderosos. E você, está cuidando das suas afirmações internas? Porque a riqueza que você deseja primeiro nasce dentro da sua mente. O que você diz para si mesmo todos os dias
pode ser o maior obstáculo ou a sua maior arma. O que acabamos de explorar vai muito além de simples técnicas ou palavras bonitas. É o encontro sagrado entre a fé profunda e a ação consciente, a união poderosa entre o que você acredita no coração e o que você programa na mente. Quando espiritualidade e estratégia mental caminham lado a lado, algo mágico acontece. Você deixa de ser refém das circunstâncias e se torna o mestre do seu próprio destino. Essa é a essência da mente milionária, não apenas desejar, mas sentir, agir e se alinhar com uma força invisível que guia seus passos. Agora, imagine o impacto que isso pode ter na sua vida se você decidir viver essa verdade todos os dias. Se você sentiu essa conexão, essa chama que acendeu aí dentro, é porque está pronto para ir além, para abrir de vez o portal secreto que leva à prosperidade real, duradoura e transformadora. Aqui, nesse espaço, continuaremos a desvendar juntos esses mistérios. E se você quiser caminhar lado a lado nessa jornada, vai ser natural querer estar por perto para absorver cada nova revelação. Porque o segredo não está só em saber, mas em estar pronto para receber e agir. E quando isso acontecer, o impossível se tornará apenas o começo.